E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, sempre passando um pouco mais de informação. No vídeo de hoje eu quero fazer aquele vídeo definitivo, o vídeo que você vai fazer o superaquecimento, o subresfriamento, que já era. Esse vídeo aqui você não vai precisar assistir mais nenhum, que esse aqui você vai fazer e não vai ter problema nenhum. Lembre-se que para fazer o superaquecimento, o subresfriamento, você precisa ter uma válvula termostática, uma válvula de expansão termostática para você fazer o ajuste. Se houver algum controle eletrônico com variação, aí não vai funcionar corretamente, beleza? E lembrando que todos os meus vídeos eu fiz um e-bookzinho para ajudar justamente a fazer esse tipo de manutenção, alguns planejamentos quanto ao seu ar-condicionado, splitão, split normal, e está no link da descrição bem embaixo aqui desse vídeo no YouTube. Eu decidi fazer esse vídeo porque tem alguns amigos que chegam, seguem o procedimento dos outros vídeos aqui do YouTube e mandam um áudio para mim explicando ali o que estava acontecendo. Às vezes a sucção está congelando no meio da madrugada, tem algum problema no compressor, o superaquecimento, por mais que eles ajustem, a máquina não fica operando direitinho. E aí depois, conversando com calma, a gente fazendo passo a passo, a gente vê onde estava o erro e no momento que ele enxerga ali qual é o probleminha, ele me manda um áudio muito parecido com esse aqui. Ok, houve um equívoco. Houve um equívoco aí. Então, para você ficar por dentro, já gostou do conteúdo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho para ficar por dentro sempre que tiver uma novidade dessa aqui para te ajudar. Esse vídeo aqui eu considero como uma missão. A missão porque eu já tenho na minha cabeça que nós, profissionais de refrigeração, somos muito importantes para o mercado. Esse não estaria funcionando, a internet não chegaria aí, você não estaria assistindo esse vídeo se não tivesse um ar-condicionado tomando conta de um CPD, se não tivesse de repente um chiller, um fancoil, um splitão, um inverter, um VRF, enfim, nós somos muito importantes. Então, quanto mais a gente melhorar nossa mão de obra, quanto mais a gente se especializar, quanto mais a gente estudar, mais valorizado será a nossa categoria. Então eu vou fazer a minha missão aqui de ajudar a categoria a formar profissionais cada vez mais qualificados. Então segue comigo, vamos para a tela, deixando de enrolação. Ó, só para ressaltar, lembrando que isso aqui que eu vou explicar já tem num e-bookzinho separado, você pode já ter ele no celular separadinho para você. Eu mando diretamente por e-mail via automática. Você só não tem se você não quiser, beleza? Vamos para a fórmula logo de cara. Então, o superaquecimento é a temperatura da linha de sucção menos a temperatura da saturação do evaporador, beleza? E o subresfriamento é a temperatura de saturação do condensador menos a temperatura da linha de líquido. Logo de cara, assim. Essa é a fórmula. A galera está errando nessa fórmula, tá? Então é isso aqui que eu quero recapitular para todo mundo pegar e não precisar mais ter problema aí de compressor quebrando por ter golpe de líquido, compressor congelando, ou problema na madrugada, racha de óleo, porque realizou um ajuste equivocadamente, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó, você vai precisar espetar um manômetro, tá? Na pressão de baixo, aqui ó, perto da sucção do compressor, e colocar um sensor, tá? Um sensor na sucção também. O sensor sentido inverso ao fluxo do refrigerante, não esquecer de colocar um isolante térmico ali para que o sensor só pegue a temperatura da tubulação. Preferência, dá uma raspadinha na tubulação, dá uma limpadinha e bota o sensor no sentido inverso ao fluxo do fluido refrigerante. E no condensador a mesma coisa. Você pode chegar e colocar o pressostato de alta. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo aqui o pressostato de alta? Pode colocar o manômetro na descarga do compressor ou pode colocar na linha de líquido, que a diferença é bem pequenininha. Mas caso não tenha nenhuma válvula ali na descarga, você coloca depois do condensador da linha de líquido sem problema. E você coloca um sensor também na linha de líquido antes dos filtros, antes das válvulas, como você está vendo aqui. Como se você estivesse pegando um ponto antes e um ponto depois do condensador, que é onde você vai fazer o subresfriamento. Beleza? Molezinha, molezinha. Isso tudo está explicado no passo a passo também no e-bookzinho que está aqui embaixo na descrição. Para começar a brincadeira, você tem que saber qual fluido refrigerante você vai trabalhar. Então, para cada fluido refrigerante, você vai precisar saber qual é a tabela
relação entre pressão e temperatura dela. Para esse exemplo aqui, eu vou pegar o fluido ainda que está sendo bastante usado, mas está acabando, que é o R22. Pode servir também para o 407, que é bem parecido. Mas vamos pegar aqui o 22, que é o mais comum e é o mais didático aqui para apresentar nesse exemplo, tá? Vamos supor que você tem uma pressão de alta correspondendo a 220 psig e uma pressão de baixa correspondendo a 55 psig, beleza? E aí você colocou o sensor lá de temperatura, você pegou a temperatura da linha de líquido e deu lá um valor de 38 graus Celsius e a temperatura da linha de sucção deu lá 12 graus Celsius, beleza? Lembrando que o superaquecimento tem que ficar numa faixa de 6 a 10 para esse fluido refrigerante e o subresfriamento fica em torno de 5 a 10, beleza? A gente tem que trabalhar nessa faixa aqui de super e sub, tá? Tranquilão, até aqui, show de bola. Vou mostrar onde está rolando o probleminha. Para esse exemplozinho aqui, a gente vai usar o aplicativo maravilhoso da Danfoss. Eu vou compartilhar na tela aí de vocês agora. E a gente vai precisar converter primeiro as pressões em temperatura. Na verdade, não é converter, é fazer a relação ali para que temperatura, que saturação o fluido refrigerante está naquela determinada pressão, beleza? Então, a 55 PSI, o R22, ele está com a saturação de aproximadamente, como já está aí na tela, de menos 1,09 graus Celsius, beleza? E a 220 PSI corresponde à saturação de 42,22 graus Celsius. Show de bola? Tranquilaço, sem problema nenhum. Esse aplicativo aí, você baixa aí qualquer Android ou iOS. Esse aplicativo da Danfoss aí é bem completão, é bem interessante. Eu vou fazer um videozinho explicando só sobre ele. Ele tem vários recursos interessantes aí para a gente usar no nosso ramo. Então, beleza, vamos lá. A gente viu aqui que o superaquecimento, temperatura da linha de sucção deu 12 graus Celsius, beleza? Coloca aqui entre parênteses, tá? E a fórmula aqui, como a gente já viu, ó, a temperatura da linha de sucção menos temperatura da sucção do evaporador. Então você tem o menos aqui da fórmula. E aí, entre parênteses, ó, não esqueça, ó, o valor que você encontrou também tem menos. Então é menos 1,09. E aqui é onde a galera tá errando. O pessoal esquece de colocar esse menos 1 aqui e acaba achando que tá tudo certo, que o superaquecimento tá beleza. Só que tem aquelas regrinhas que a gente tem que chegar e lembrar dos sinais. Quando eles são iguais, você soma. Quando eles estão diferentes, você subtrai. Então aqui na fórmula você vai chegar, ó, menos com menos você soma. Você vai trazer ele aqui para baixo, vai colocar 12 graus Celsius, mais, tá? Menos com menos dá mais 1,09. Então, o superaquecimento aqui está dando valor de 13 graus, 0,9 Celsius. Qual o superaquecimento que a gente precisa? De 6 a 10. Então ele está fora. Então ele vai estar fora, entendeu? Em alguns casos, esse exemplo aqui, mesmo que você tivesse feito o cálculo errado, você precisaria fazer o ajuste, mas você poderia errar no ajuste, poderia realizar um ajuste errado. E o subresfriamento é o mesmo papo. Subresfriamento agora é a temperatura da saturação do gás, que é a saturação do gás. Tá aqui 42,2, bota entre parênteses mesmo assim, ó, menos, aí você coloca a temperatura da linha de líquido, que é 38 graus Celsius. Mesma situação. É como se aqui tivesse um maisinho aqui e aqui tivesse um maisinho aqui. Ou molezinha. Então, se você chegar aqui, ó, mais com menos, você subtrai. Então, o superaquecimento vai estar 4,22 graus Celsius. Acho que é isso. Aí. Se tiver diferente, alguém bota aí no comentário, beleza? Então, tem um superaquecimento aqui, ó.
Então os valores estão fora. Então o que eu preciso fazer? Agora eu preciso ir na tabelinha, preciso dessa tabelinha aqui, se eu ajusto a pressão, na válvula termostática, se é vazamento, se é corretiva de vazamento, se é retirada de fluido refrigerante. Então beleza, na tabelinha aqui a gente viu, né, que o superaquecimento tem que estar de 6 a 10 e o sub de 5 a 10. Como a gente viu o resultado lá, o superaquecimento está muito para cima e o subresfriamento está muito para baixo, né? Então o que eu preciso fazer? Diminuir o meu superaquecimento e eu preciso aumentar o meu subresfriamento. Então na linha aqui que corresponde às duas situações, a gente vê aqui que eu preciso diminuir o superaquecimento e aumentar o meu subresfriamento. E o que ela corresponde? Colocar fluido refrigerante, ou seja, temos um vazamento nesse sistema. E aí você precisa botar isso no relatório, tem que mostrar para o cliente lá, tá tudo direitinho, que você precisa corrigir o vazamento, lembrando que você tem que estar com as serpentinas limpas, você não pode ter nenhuma obstrução, você não pode ter, não pode estar faltando ventilador, você tem que estar com o sistema totalmente funcionando. Então, para você fazer esse ajuste, você precisa que o compressor, todos os compressores do circuito estejam funcionando, ele esteja a plena carga, para você ter uma leitura mais precisa. Cara, isso aqui, depois dessa daqui, vocês não vão errar mais, não vai ter problema. Para que você fique tranquilo, durma no travesseiro sossegado, que não vai ter golpe de líquido, que não vai ter nenhum outro problema na madrugada, que o equipamento vai estar operando direitinho. E eu estou esperando aqui, hein? Seu like, a inscrição no canal, aperta o sininho para sempre estar por dentro aí da novidade. Bom serviço, não esquece de beber água. Valeu, até a próxima.